E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de número 21. Hoje nós estamos aí dando um prosseguimento a nosso conteúdo aí, nosso novo módulo, podemos dizer assim, de programação orientada a objetos. Se você quer uma aula mais estruturada sobre o que significa programação orientada a objetos, tem uma aula bem legal, que é a aula anterior, a aula de número 20, onde a gente fala sobre esses conceitos, é bem legal. E hoje a gente dá continuidade aí, então, à pergunta que a gente ficou na aula passada, que é onde está o objeto no código, tá? E para a gente entender, pessoal, o que é o objeto no código, na programação, quando a gente for começar a codar, a gente precisa conhecer um conceito de classe. Alguém pode estar pensando, beleza, matei a charada, objeto é a classe. Não, não é. Eu acho que a gente tem até tido contato com a classe. Se vocês pararem para perceber, quando a gente está codando lá, a gente tem o program, class program. O nome da classe é program. Mas o que seria a classe? A classe é um objeto, mas por que a gente está falando da classe? Porque a classe, pessoal, é um molde. Pensa no molde. A classe, ela não é um objeto, mas ela é um molde. Vamos pensar então num bolo, tá? Um bolo, ele é um objeto, concorda? O bolo não é um objeto. O que seria objeto, na verdade, é um bolo de limão, tá? Um bolo de chocolate, na verdade, que é torta de limão, né? Um bolo de chocolate, ele é um objeto, tá? Mas você tem um bolo de laranja, você tem um bolo de coco, você tem um bolo de prestígio, você tem diversas formas de bolo, mas você gostou do bolo de chocolate. E o que seria a classe, né, desses objetos? Aquela forma. Vamos pensar naquele bolo que tem um furo no meio, né? Então, acho que todo mundo já viu nossa mãe fazendo, nossas avós, nossas tias, tem aquela forma de bolo onde ela tem um furo no meio, né? Aquele bolo mais tradicional, aquele furo que deixa o bolo vazado. Pensa nessa forma. Com essa forma, você pode fazer o bolo de chocolate, você pode fazer o bolo de limão, você pode fazer o bolo de laranja. Não importa o tipo de bolo, mas aquela forma de alumínio, ela consegue fazer qualquer bolo, não importa qual seja. Então, aquela forma ali, pessoal, ela é a classe, tá bom? Então, o que é a classe? A classe é aquilo que define o que vai ter de atributos naquele bolo e o que vai ter, por exemplo, de métodos também. Apesar de que é difícil a gente imaginar qual seria um método de um bolo, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso exemplo que a gente estava usando até então, o exemplo do carro, tá? Então aqui eu coloquei um carro sem muitas características. Eu pensei assim em trazer uma imagem de um carro para exemplificar que a gente não está focando no Fiat Uno, a gente não está focando em uma cor de um carro específico, no tipo de pneu, se é aro 15, aro 14, se ele é automático ou não, se ele é elétrico, se ele é câmbio manual. Então, assim, é uma forma. Nós, o desenvolvedor, você, que vai escolher como vai ser esse objeto, tá bom? E, para explicar melhor, vamos codar então, pessoal. E eu preparei aqui, então, a nossa aula de número 21, tá? E vamos lá criar nossos moldes, tá? Aqui nessa aula é bem interessante, a gente vai começar então de fato a ver como é que funciona a questão de arquivos. A gente quase nunca mexeu aqui, tá? E hoje nós vamos mexer aqui para criar uma classe. Eu poderia trabalhar aqui? Poderia, mas eu vou começar do zero para vocês entenderem melhor. Se você clicar aqui, ó, na aula 21, que isso aqui é uma aplicação de console, tá? Você pode clicar aqui e você pode botar aqui, ó, add, tá? E você pode clicar ou no item ou na classe, tá? Tanto faz. Se for na classe, você clica aqui na classe, tá? Coloca o nome da classe. A gente vai fazer uma classe, correto? Então, como é que seria o nome da classe pensando no carro? Eu vou chamar de car, que é em inglês. Mas por que não poderia ser Fiat Uno? Por que não poderia ser um Mustang, um Corolla? Por quê? Porque isso já são objetos. A gente quer a forma. Se fosse um bolo, a gente não estaria fazendo um bolo aqui de chocolate. A gente colocaria a forma, que é forme, né? Eu não sei como é que seria em inglês, tá bom? Então vamos colocar car, tá? Aqui, adicionar. Só clicar isso mesmo, ele vai adicionar aqui uma classe. O Windows, ele basicamente cria uma estrutura dessa forma aí bem
preparada, que já é o suficiente pra gente, pronta, pré-pronta, né? Mas eu vou também mostrar como é que é daquela outra forma, tá? Adicionando um novo item. Ó, vou de novo aqui, adicionar. E eu posso vir aqui novo item também, que tá no mesmo, tá vendo? É a mesma coisa, tá? Ah, mas eu tô no Visual Studio Code. No Visual Studio Code, deixa eu até abrir aqui, pessoal. Deixa eu até abrir pra mostrar pro pessoal aqui. Deixa eu mostrar aqui, na verdade. Abrir a pasta aqui. Eu vou abrir no Visual Studio pra galera que tem o Visual Studio Code, tá? Deixa eu botar aqui, tá? Vou abrir no terminal aqui e eu coloco Code aqui, tá? Vou mostrar aqui pra galera que tá usando o Visual Studio Code rapidinho como é que a gente coloca essa classe. Ó, deixa eu excluir ela aqui, que eu tinha excluído. Coisa mais simples, pessoal. Tá, ele não tá excluindo aqui ainda. Clica aqui, ó, New File, tá? New File, car. Só que no Visual Studio Code a gente tem que colocar a extensão, tá? Que é CS. Então você coloca a extensão, tá criado. Ah, mas não tem aquela estrutura. Sem problema, eu vou começar do zero lá também. Então é assim que cria a classe. Pessoal, também eu queria aproveitar aqui, já que eu estou no Visual Studio Code, que eu quero deixar uma coisa assim, bem gravada na cabeça de vocês, que isso, pessoal, causa um burburinho em quem está iniciando, quem não entende muito bem. Pessoal, classe não é arquivo, tá? As pessoas, às vezes, começam a induzir isso porque, como eu fiz aqui, ó, eu vou criar um novo file, novo arquivo. Ah, novo arquivo, né? car2.cs. Não, pessoal, por favor, desassociem essa questão de que classe, arquivo, file é a mesma coisa, tá? Classe é uma coisa e arquivo é outra, até posso explicar em outro momento, tá? Então, vou excluir aqui, tá? Então, pessoal do Visual Studio é assim, tá? Clique em novo file. E aqui, para quem tá no Visual Studio normal, é como eu falei, né? Adicionar aqui, classe car. E aí eu vou deletar tudo aqui, assim como o pessoal aí do Visual Studio Code, não tem nada. As classes, pessoal, elas têm um endereço. Eu não sei se eu cheguei a falar do namespace, mas namespace é um endereço. Significa endereço. Coloca assim na cabeça que é endereço. É um endereço da onde aquela classe está relacionada a algum projeto. Quando a gente começar a mexer em outros projetos, vai ficar mais claro, tá? Mas o namespace vai ser esse aqui mesmo. Aula 21, a gente pode colocar o namespace que a gente quiser. Mas por padrão, a gente coloca o namespace dentro do projetinho que ele tá. Isso aqui é um projeto, tá? Que a gente chama de CS Proj também. Mais pra frente eu vou explicar. Mas ele tem um namespace, toda classe, tá? Toda classe ela tem um namespace, tá? Na verdade, eu vou colocar aqui em cima para vocês não esquecerem. Toda classe tem um namespace. Na verdade, todo arquivo, todo item no Visual Studio Code, ele tem um namespace. É como se toda casa tivesse um endereço, tá? E a gente coloca assim, tá? Também tem uma forma antiga que eu acho que alguém deve estar perguntando, que é assim, tá? Mas a partir do Visual do .NET 6, perdão, a gente já consegue colocar assim e a gente acaba economizando ali, eu acho bem legal. Tá, pessoal, pra gente colocar classe, a gente coloca um atributo aí, né, um modificador de acesso, public. Ah, o que é public? Não se preocupe com isso, que inclusive modificador de acesso é um dos conceitos fundamentais aí de programação orientada a objetos que a gente vai tratar com mais cuidado nas próximas aulas, tá bom? Então aqui a gente tem um public class, tá? Não, na verdade, public program. E aqui. Calma aí que tá travado aqui, pessoal. Na verdade, tem um public class sim. É que eu tava estudando aqui, pessoal, outras linguagens de programação, sabe? Aí tem umas linguagens que não tem essa classe aqui, mas assim tá errado, tem que ter o class. Então, public class program. Foi o que a gente colocou lá. Mas aqui não é program, aqui é car, tá? Vou abrir aqui, ó, que é car, tá bom? A gente também não precisaria desse atributo public. Você vê que ele funciona. Mas essa é a definição de classe, pessoal. Simples assim. Isso é uma classe, tá? Então, vou botar aqui, ó. Classe car. Ok? Isso é uma classe. A gente aprendeu que classes têm atributos, correto? Então, vamos lá botar atributos aqui. Falando num carro,
Vamos colocar também, na verdade eu já vou explicar o que é modificador de acesso. Modificador de acesso, vocês não vão entender muito bem nesse contexto. A gente está dizendo que aquela classe ela é acessível a todo o projeto, que é esse projeto aqui, e que as propriedades, os atributos, eles também podem ser acessíveis a toda essa classe. Por isso que eu não queria que vocês focassem nisso, mas atributos é uma coisa assim que você tem que sempre fazer. Na vida das dúvidas, coloca tudo public aqui, pra gente aprender. Mas depois não se preocupem que eu vou ensinar direitinho, tá? Vamos colocar aqui então um atributo, tá? A gente coloca public, tá bom? E depois do public a gente coloca o tipo daquele atributo. Vamos colocar aqui string e color, tá? Que é a cor do carro, tá bom? Até eu vou seguir aquele modelo lá, a gente tinha colocado aqui, né? Aqui, ó. O carro, ele tem a cor, marca, modelo e ano, né? Então aqui ó, ele tem uma cor. Esse é um atributo. A gente bota aqui um public string color. Por que a gente coloca string? Porque é a forma da gente... Porque uma cor, ela pode ser uma cor. Ela é uma palavra, né? Azul, vermelho. E se fosse o ano, por exemplo? Bote sempre o public. O ano, ele é um inteiro, né? E não um decimal. Então, int year, né? E por padrão, pessoal, coloquem sempre em maiúsculo, tá? Nos atributos. E o que mais que a gente pode colocar aqui? O modelo do carro, né? Public. O modelo também é uma string, né? Que a gente vai escrever. Model, tá? E qual foi o outro lá? Modelo, marca e a marca, tá? Public, string, brand. Ok? Cor, ano. Isso aqui é uma classe, carro, tá bom? Uma forma do carro, né? Uma forma, né? Vou colocar assim, uma forma, tá bom? E só que a gente chama essa forma do atributo geral, né? A gente não chama de forma. Simplesmente assim. E aqui, pessoal, tá os atributos aqui do carro, tá bom? Que a gente coloca aqui cor, ano, modelo, marca, por exemplo. Poderia ter outros atributos também. Isso é o que são os atributos. A gente depois em uma outra aula explica o que são os métodos, tá? Mas eu quero que vocês foquem que os atributos são essas características da classe que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Muito fácil, né? Bem de boa mesmo. A gente tava falando de bolo. Vamos fazer do bolo, por exemplo? Adicionar aqui, classe, cake, tá? Aqui ele já criou um basiquinho aqui. Mas vou botar aqui namespace, aula 21, tá? E public class cake, que é bolo em inglês aí. Tá, eu vou colocar os atributos aqui em português mesmo, tá? Pra gente não ficar pesquisando na internet, que eu também queria dar uma dica pra vocês, tá? Você pode botar aqui prop, que ele vai colocar assim, e você já vai ter noção, assim, do que é. Só que eu não queria que você aprendesse isso ainda, porque vocês vão ficar perguntando o que significa isso daqui. Mas, por enquanto, vamos fazer da forma usual mesmo. Public, bolo. O bolo, ele também tem uma cor. Quase tudo tem uma cor, né? Então, uma cor. String, cor, tá? Bolo de chocolate, ele é preto. O bolo de limão, ele é mais esverdeado. O bolo de laranja é mais amarelinho, né? Então, ele tem uma cor. Ele também tem um nome, tá? Vou até colocar o nome primeiro, porque o bolo ele tem um nome, né? Ele tem um nome que seria no nosso carro modelo. Ele tem um nome. Tá um nome em português aqui. Que é bolo de chocolate, bolo de limão, bolo de laranja, tá? Ele tem um nome, ele tem uma cor, ele tem um sabor, tá? String, sabor. O que mais que o bolo tem? Ele pode ter... Olha que legal, vou explicar um bolo aqui pra você. Ele pode ter altura primeiro, peraí. Vamos colocar a altura do bolo também. O bolo tem altura. Na verdade, não é altura, né? Como é que fala? Andares, camadas. Vou chamar aqui de camadas, tá? Perdão se não for. Se é 2 andares, 3 andares, né? E um bolo, ele pode não ter recheio, concorda? Tem bolo que tem recheio, tem bolo que não tem. Qual é a propriedade que a gente geralmente usa para identificar se uma coisa é verdadeira ou falsa? O bool, né? Então a gente pode botar aqui o bool e tem recheio, tá? Se for true, ele tem recheio, senão ele não tem recheio, tá? É uma propriedade também. Então, nome, cor, sabor, camadas e recheio. Na verdade,
Acho que vocês estavam vendo aqui, eu não percebi, né? Camada seria um int, né? Porque a quantidade de camadas que ele tem. Se é uma camada, 2, 3, tá bom? Nome, cor, sabor é... pra ainda ficar mais legal, vou trabalhar aqui no bolo. String int, será que a gente coloca um datetime aqui? Public datetime. Tipo... Na verdade, é quando ele foi feito, né? Data de fabricação. Ó. Data de fabricação, ó, não sei vocês, mas eu acho bem esquisito o português, assim. Bem acostumado. Na verdade, eu falei pra vocês que é uma letra maiúscula, né? E eu tô aqui botando letra minúscula. Quando a letra são 2 palavras, você pode colocar assim, tá? Fica bem legal. Tá. Inteiro, tá? Vamos colocar o valor também, tá? Decimal aqui. Decimal. E o valor do bolo. Olha que legal, a gente conseguiu colocar uma string, um inteiro, um bool, um datetime, decimal, quase tudo, né? Bem legal mesmo. Ficou bacana. Tá, isso aqui, pessoal, é uma classe, tá? A forma do bolo. Por que não chama de forma do bolo? Por que não chama de forma do bolo? Galera, porque a gente chama objeto, mas a gente não chama de forma, porque senão é tudo forma. Forma de que é uma forma de bolo, né? A gente chama daquilo que a gente quer ter, tá? E beleza, pessoal. Que é o cake, tá? Oh, meu Deus. Decimal. Valor. Tá. Isso daqui seria, então, uma classe. Olha, tem uma classe cake, tem uma car, né? E focou aí, pessoal. Trava aí. Entenderam o que é isso? Perfeito. Vou dar um bônus aqui nessa aula, tá? Vou explicar pra vocês porque a gente não pode chamar classe de arquivo, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês aprendam é o seguinte. Tudo no .NET, em muitas linguagens de programação, tudo existe em um único arquivo lógico para o programa, tá? Para o sistema .NET, para o framework .NET. Tudo é junto. O que eu estou querendo dizer? Que você tem, simplesmente, você pode botar a classe aqui, public char, aqui, ó. Tudo junto. Ela vai dar um erro porque já tem uma outra classe char escrita lá, entendeu? Mas você pode colocar tudo junto. Você pode ter uma classe aqui, ó, public class, sei lá, animal, tá bom? Não vou colocar atributos nenhum aqui. Vou colocar só nome, todo animal tem nome, né? Public class, deixa eu ver aqui, avião, tá? Várias classes aqui pra vocês entenderem, tá? Public class, sei lá, calçado. Tá? Isso aqui são várias classes. Veja que eu não coloquei elas em arquivos separados. Deveria? Sim. Boa prática. Mas eu quero que vocês entendam que pro Visual Studio, isso aqui separado é só pra gente entender, tá? Visual Studio não, pro .NET. Ele faz isso pra gente entender. Mas pra ele é tudo junto. Pra ele é tudo junto, tá? E então a gente pode ter simplesmente um único arquivo chamado aqui, ó, no lugar do cake classes, tá? E simplesmente tem várias classes aqui dentro. Não é recomendado? Não, porque fica feio, você não sabe quantas classes tem em cada arquivo. Mas eu quero que vocês entendam que não está ligado a arquivo. Você vê que está escrito cake aqui. Eu posso alterar o nome do arquivo para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E não vai dar erro. Por quê? Porque o Visual Studio, ele olha para o nome da classe internamente. Ele não está olhando isso daqui. Se eu colocar qualquer coisa aqui, não importa. O que importa para ele é o nome dessa classe aqui. Eu vou colocar cake porque eu vou subir aqui para vocês, tá? Para ficar bonito. Então, assim, essa é a forma da gente identificar, tá? E o que vai salvar a gente é o namespace, tá bom? Porque se eu colocar uma outra classe aqui de carro, por exemplo, como eu já até fiz antes, car aqui, veja que ela vai dar um erro, pessoal. Por quê? Vamos ver qual é o erro que ele está dando aqui, ó. O namespace aula 21 já contém uma definição para carro. Ou seja, já existe um endereço aula 21 com o nome de carro. Ele não está aqui, mas ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele está aqui. Como é que a gente pode não dar erro lá? A gente pode colocar aqui qualquer outro namespace, aula 22. Porque esse aqui é aula 21,
Então aqui já pode, olha, ele tirou o erro, entendeu? Mas eu vou voltar aqui para 21 e aqui para 21 e aqui vou deixar aqui. Então não posso ter o mesmo nome de uma classe no mesmo namespace, tá? Teria que ser outro nome aqui, por exemplo. Pessoal, ficou clara essa aula? Assim, desculpa aí pela brincadeira, tá? Mas deixa eu excluir isso daqui. Mas eu fiz assim para vocês realmente entenderem esse conceito. A gente começou agora essa questão de programação orientada a objetos. É um assunto muito importante. Mesmo que você vá para outras linguagens, conheça outras linguagens, se esse é o seu primeiro contato, cara, vai ser ótimo, porque toda linguagem de programação ela usa exatamente os mesmos conceitos. É diferente? Sim, você vê que, por exemplo, acho que para o Python você coloca um def aqui, né, para definir uma classe, alguma coisa assim. Mas o conceito em si é o mesmo, só muda a sintaxe, tá bom? A gente vai cobrir aqui todo o conceito de programação orientada a objetos. A gente não pegou nenhum conceito ainda básico da orientação a objetos, que é herança, modificadores de acesso, né, abstração. A gente vai passar por todos eles, tá bom? Mas antes disso eu precisava explicar o que era classe, tá bom? E o que são métodos daqui a pouco, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Se vocês curtiram, dá o like, tá? Se vocês têm algo a comentar, algo a contribuir, o que vocês acharam dessa aula, por favor, compartilha a tua opinião, é muito importante. O feedback eu não acho ruim, eu acho muito bom os feedbacks, né? Teve uma galera que falou que o áudio estava baixo, eu comprei esse microfone aqui, não sei se aumentou, né? Mas assim, tô tentando ao máximo, né? Eu colocava a câmera aqui do lado esquerdo, só que ela ficava atrapalhando o conteúdo, então me disseram que o melhor lugar é esse daqui, que ela já tá. Então, assim, os seus feedbacks é o que me fazem fazer a melhor forma aqui possível, tá bom? Então, dá teu feedback, o que tu achou da aula. Compartilha comigo também tua opinião lá no LinkedIn. Se quiser se conectar comigo, tá começando agora na área, vamos lá conversar, tá bom? Vai no meu GitHub, pega o projeto, dá uma estrela lá, que isso ajuda também meu projeto. Todos os projetos que eu fiz até agora estão no GitHub, gratuitamente, acessíveis para todos vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, tá bom? E espero vocês na próxima aula.